Continuando tentar entender os relatos da porção de Noar, hoje os sábios do Zohar querem saber por que aquela geração foi punida com o dilúvio e não com outro tipo de punição. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Noar, hoje focando nos parágrafos 58 e 59 do Zohar, quinto ano de leitura. Bom, como eu disse, a pergunta dos sábios é: por que a geração de Noé foi punida com um dilúvio? Ou melhor, com água, né? Porque é uma punição basicamente de água. Por que não foi usada, sei lá, fogo? Por exemplo, em Sodoma e Gomorra, né? Foi fogo. Por que não foi furacão? Ou por que a terra não tragou o povo, que nem aconteceu com Korah na época de Moisés? E aí o Zohar explica para nós que existe uma regra no universo que está na Torá, a famosa olho por olho, dente por dente, né? Que a gente geralmente entende totalmente errado. Olho por olho, dente por dente não é assim, eu te bati, você tem que me bater. É uma regra espiritual, diz o Zohar. O erro que a gente comete, ele sempre tem uma energia. E a punição que vem para nós é na mesma energia. Olho por olho, dente por dente não é uma relação entre seres humanos. É uma relação entre Deus e os humanos. É uma relação entre punição e justiça divina. Então o Zohar explica que o pecado do povo lá da geração de Noé foi com a água. E aí eles foram punidos com água. Deu para entender? O dilúvio. Só que agora, claro que fica uma pergunta, né? Qual é o pecado com água que eles cometeram? A Torá não fala de pecado com água. Claro que o Zohar vai explicar para nós. E aí existe um conceito que, desculpa se ele vai ficar muito técnico, mas como sempre eu vou tentar ser didático. O Zohar diz que os nossos atos, eles têm efeito nos mundos superiores, né? Nos mundos espirituais. E um dos muitos efeitos é o seguinte: existe uma coisa na Kabbalah que se chamam as águas femininas e outra coisa que se chamam as águas masculinas. Essa ideia vem de Gênesis, a porção anterior que a gente leu, né, de Bereshit, que Deus cria as águas e separa as águas de cima das águas de baixo. E o Zohar explica então que essas águas têm movimentos contrários. As águas femininas, elas têm que ser elevadas, elas vão da terra para o mundo espiritual, para o céu, vamos chamar assim, e as águas masculinas o oposto, descem do mundo espiritual para a terra. Só que, como eu disse, isso é feito com base nos nossos atos. Essas águas não se movem sozinhas. Então, nós precisamos fazer coisas para unir essas águas. É o objetivo da criação. E aí, o que aconteceu? A geração de Noé não fazia essa união. A geração de Noé não elevava as águas femininas para encontrar com as águas masculinas e não fazia as águas masculinas descerem para encontrar com as femininas, certo? Então esse foi o pecado, por isso a água. Agora, duas coisas mais antes de encerrar o vídeo. O que faz essas águas subirem ou descerem, né? Bom, muitas coisas, mas a principal delas, vai dizer o Zohar, é a nossa oração. Então o Zohar vai entender que o povo lá da época de Noé basicamente não orava mais para Deus. Não via mais Deus como Deus, né? Considerava que não tinha Deus, que não tinha um Criador, Deus nos livre. E aí por isso que eles deixaram de conectar as águas, tá? E aí, segunda coisa, curiosidade, né? Se a lei do olho por olho que eu falei funciona, né? E claro que funciona, é uma lei espiritual. A própria lógica de que eles não uniam águas inferiores com águas superiores deveria aparecer no castigo. E o Zohar diz que é exatamente isso que acontece. Se você pegar um versículo da sua Torá, vai lá, Gênesis 7:11, você vai ver que na verdade, a gente às vezes imagina que o dilúvio foi uma chuva por 40 dias, né? Esse versículo que eu falei diz que não. Teve chuva vindo de cima e de baixo. O versículo narra que as bocas do abismo da terra abriram, mais ou menos essa expressão. Veio água também debaixo da terra, talvez como geysers, né? E aí os sábios dizem que é exatamente por isso. Então, além da chuva que a gente sempre imagina no dilúvio, também veio água de baixo. Durante 40 dias a água vinha nas duas direções para inundar a terra. Então realmente se aplicou ao pé da letra a questão do olho por olho, dente por dente. E para a gente evitar esse tipo de destruição com água, a gente deveria juntar as águas fazendo as nossas orações de maneira correta.
Então o que eu acho mais legal até de todo esse conceito, né, opinião pessoal, é saber que essa lei do olho por olho, dente por dente funciona, né? Que quando a gente comete um erro, esse erro tem uma energia e é com essa energia que a gente vai ser punido. E o Zohar dá a entender, última coisa, prometo, é que essa energia é medida em termos de elementos. Sempre o que a gente faz vai estar baseado ou no elemento água, terra, fogo ou ar. E a punição vem nesse sentido. Por isso que lá no começo do vídeo eu dei de propósito esses exemplos. Sodoma e Gomorra foi punida com fogo. O povo de Cora foi engolido pela terra. Nada disso é por acaso. Eles provocaram aquele elemento. Então eles erraram com terra, pune com terra. Erraram com fogo, pune com fogo. E o povo de Noé errou com a água, pune com a água. Um bom dia a todos e tudo de bom.